Aleluia. Eu creio que Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e fizesse a sua oração agora, pedindo ao Espírito Santo para que Ele possa falar ao teu coração. Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite por causa do Senhor, por causa da tua santa palavra, porque nós precisamos, ó Deus, e necessitamos do Senhor. Por isso nós queremos te pedir nessa noite, vem com a tua graça, torna, ó Deus, esse ambiente favorável para o fluir da tua palavra, traz cada mente cativa a obediência da tua palavra, que o Senhor possa realmente, ó Deus, trazer os ouvidos espirituais abertos, que o Senhor possa realmente abrir os olhos de cada um de nós, e que nós possamos experimentar a tua palavra, que é viva, que é eficaz e que é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, a ponto de separar a alma do espírito. Por isso, Senhor, nós realmente te pedimos, vem nessa noite, Senhor, através da tua palavra e do teu Espírito Santo, nós queremos realmente aprender de ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, nós queremos compartilhar sobre a graça na família. A graça na família. Se você puder abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Você sabe que a palavra graça, ela significa um favor imerecido, tá? Graça significa um favor imerecido. Lucas capítulo 15, versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho, que estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que tenho é seu.
Mas nós tínhamos que comemorar e nos alegrar, porque o seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Querido, por que desse seminário de família? Né? Porque a família é algo extremamente importante na vida de alguém. E eu sei que as principais deficiências, tá? Os principais sofrimentos foram resultado, primeiro, de uma vida sem Deus. Segundo, de uma família desestruturada. O alvo principal do inimigo é desestruturar, é destruir a família. Porque a família foi o projeto de Deus, a família foi o sonho de Deus, né? Quando Deus criou o homem, criou aquele jardim maravilhoso, criou todos os animais, né? E Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. Deus fez o homem cair sobre um grande sono. Ele adormeceu fortemente. Deus fez uma pequena cirurgia, tirou uma costela. E dessa costela ele fez a mulher. E quando Adão acordou, ele disse: essa é osso dos meus ossos. E ali começou o plano de Deus, do casal. E Deus disse para ele: enchei-vos, multiplicai-vos e enchei a terra com os filhos de vocês, com a descendência de vocês, né? E o projeto de Deus era a família. Então, a sociedade hoje, ela tem sido contra-atacada em cima dos valores de família. Até existem projetos de lei, tá, para destruir a família. E nós, pela misericórdia de Deus, temos colocado homens de Deus ali, né, no poder, e por causa da bancada evangélica, esses projetos não têm conseguido prosperar, tá? Então, quando você vota no evangélico, você, além de estar votando no irmão em Cristo, você está colocando alguém que tem os mesmos valores que você. Então nós precisamos levar isso muito a sério, tá? A família é projeto e sonho de Deus. E a família, ela é fruto do nosso investimento. A família, ela pode ser comparada a uma empresa. Se não houver investimento da nossa parte, vai falir, vai quebrar, vai ser destruída, tá? E muitas vezes nós vamos entender aqui hoje, com essa história dessa família, tá? Onde tinha o pai aqui e 2 filhos, e algumas coisas aconteceram, mas algumas atitudes desse pai fizeram toda a diferença, tá? Fizeram toda a diferença. A família, querido, ela é a oficina modeladora do caráter, né? O nosso caráter, ele é fruto da nossa família. E é por isso que muitas vezes nós temos que passar por um processo de transformação pela palavra de Deus, para que o nosso caráter seja transformado, para que nós tenhamos o caráter de Cristo. A família, querida, é onde o ser humano tem um espaço para um crescimento pessoal e também um crescimento coletivo, tá? A família, querido, é a pedra angular da sociedade. Os valores da família, segundo a palavra de Deus, foram estabelecidos por Deus, precisam ser mantidos e avivados. E eu sei que esses valores só têm permanecido e prevalecido por causa dos servos e servas de Deus, que têm honrado essa palavra. O casamento, a família, é uma aliança inquebrável, segundo a palavra de Deus, né? E o diabo, ele tenta de todas as maneiras destruir. E nessa noite o meu alvo é que nós venhamos a repensar, a aprender sobre família, tá? Com esse pai que teve essa experiência traumática, essa experiência realmente difícil de perder o seu filho, tá? De perder o seu filho, do seu filho ir embora, tá? E esse texto, querido, ele nos fala de uma família que estava passando por uma crise. E eu quero dizer para você nessa noite, você precisa estar preparado,
Você precisa estar edificado sobre a rocha, porque família passa por crises. Não é apenas uma crise, mas serão crises. Querido, isso é um arranjo de Deus. Homem e mulher é muito diferente. E de repente Deus ousou colocar um homem e uma mulher numa casa, colocar um telhado, porta e janela. E é um desafio a vida a dois. Criar filhos é um desafio. É um desafio. Tá? E nós precisamos realmente contar com a misericórdia de Deus. Agora, existem, querido, 2 momentos perigosos na vida de uma pessoa. Tá? O primeiro momento perigoso que nós podemos enfrentar é o sucesso. O sucesso, ele é uma faca de 2 gumes. O sucesso é perigoso. E nós precisamos tomar cuidado, porque nós podemos ser atingidos, tá? Pelas armadilhas que vêm junto com o sucesso, tá? Existem armadilhas, né? Nós vemos o exemplo de José. E eu sei que Deus tem levantado muitos Josés nesses dias e muitas Marias. Maria é por minha conta, eu estou complementando. Mas a Bíblia diz que tudo que José colocava as mãos prosperava. Que tudo que ele fazia, Deus honrava, Deus colocava as mãos, ele era um cara de sucesso. E com nós também não é diferente. Talvez nós tenhamos que passar pelo deserto, mas o sucesso é garantido. Se nós respondermos a Deus, o sucesso é garantido, tá? O sucesso é comparado como você está sobre uma pirâmide. Enquanto você está embaixo, você tem espaço. Mas à medida que você vai subindo, você vai aparecendo, você é observado, você é vigiado, tá? Você é assediado. E o espaço que você tem para caminhar não é igual na base da pirâmide. O espaço é pequeno e qualquer vacilada é a queda. Então o sucesso é um momento muito perigoso, porque nós podemos baixar a guarda, tá? Nós podemos, no momento do sucesso, baixar a guarda, e nós podemos cair no equívoco de pensar que nós somos aquilo que nós não somos, de nós pensar que temos aquilo que não temos. É um perigo muito grande o sucesso, tá? Mas existe um outro momento também difícil que nós podemos passar na vida, que é o momento das crises, momento das adversidades, das dificuldades, tá? O grande desafio, querido, tá? É nós não nos perdermos com a perda, é nós não nos atrapalharmos com as situações adversas. Então o grande desafio é não se perder com as perdas. Mas eu quero dizer algo para você: se você não está firmado na rocha, na palavra de Deus, em Cristo, você corre um grande risco de até questionar o caráter de Deus, como a mulher de Jó questionou. Foi uma mulher tola, porque não estava firmada na rocha como seu marido, e ela questionou o caráter de Deus. Falou: Jó, olha só que está adiantando servir esse Deus, rapaz, amaldiçoa esse Deus e morre logo infeliz. Se você não está firmado na rocha, esses momentos de crise, você pode duvidar do caráter e da integridade de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado para não nos perdermos em meio às perdas, tá? E a mulher de Jó, ela se perdeu, né, fortemente. Agora, o que eu preciso entender, tudo depende da maneira como eu olho, da maneira como eu faço a leitura, tá?
Por exemplo, a crise, para quem é sábio, tá? É uma oportunidade de crescimento, de oportunidade. A crise, para quem é tolo, é um momento de desespero. Eu estava compartilhando ontem no nosso encontro missionário, eu estava falando que tem pastores que quando uma família muda de cidade, eles se entristecem. Foi embora uma família. E nós estamos começando a igreja lá em Formosa, uma igreja bem nova, e saiu de uma vez uma família com 8 pessoas, e foram para uma outra cidadezinha lá perto de Formosa. E aí o Rogério foi lá, mas a equipe dele visitou essa família, e sexta-feira agora já estão começando uma igreja lá naquela cidade. Mas se fosse um pastor do chapéu atolado, como diz aqui no Goiás, o chapéu atolado é quando você bota o chapéu muito afundado na cabeça e não consegue enxergar um palmo à frente. Você não tem visão. Ele estaria chorando e murmurando: está tão difícil. Nós ganhamos esse pessoal, 8 pessoas de uma vez foi embora. Tudo depende, querido, como nós fazemos a leitura, tá? E nós podemos ver que esse pai, ele fez uma leitura positiva, tá? Porque apesar dessa perda tão difícil, irmão, desse filho ir embora dessa maneira, ele não se perdeu com a perda. Por que eu posso dizer que ele teve uma leitura positiva dessa situação? Porque em momento nenhum você viu esse pai dizer: não valeu a pena colocar 2 filhos no mundo. Investir em família não vale a pena. Esse negócio é complicado demais. Eu fiz tanto e olha só o que eu ganhei. Não, esse pai não teve essa atitude. Ele teve uma leitura positiva da situação, tá? E esse, querido, é um dos grandes segredos: não se deixar perder com as perdas que pode acontecer. Ele não desistiu dos seus projetos, tá? Ele continuou os seus projetos. Ele não disse: eu vou parar com esse negócio de família, eu vou parar com a minha vida. Não, ele prosseguiu, tá? Ele prosseguiu. Agora, o que nós podemos aprender com esse pai, com essa família aqui nessa noite? O que nós podemos aprender com o que aconteceu aqui na casa do filho pródigo? O que nós podemos aprender? Primeira coisa, tá? Você precisa entender que nem tudo na família sai como nós planejamos. Nem tudo na família sai como nós planejamos. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: nós teremos percalços no meio do caminho. Famílias passam por crises. Por isso Deus falou: quantas vezes eu devo perdoar meu irmão, Senhor? Até 7 vezes? Jesus falou: não, 70 vezes 7 por dia. Família só existe, querido, por causa do perdão. Tira essa ideia que você tem que destruir a família que você tem hoje e construir outra. Família, quem está falando para você aqui, já tem mais de 10 anos que eu aconselho casais de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é problema que você imaginar. E vou te falar algo: é tudo igual, meu irmão. É tudo igual, tá? Salve algumas peculiaridadezinhas aí, mas casamento é problema. Você acha que eu e minha esposa não tivemos que superar crises várias vezes? Várias vezes eu errei, eu falhei com ela, ela falhou comigo. Eu já falhei com meus filhos já falharam comigo. Mas a gente sempre volta lá e pede perdão. Sempre volta lá e conta com perdão e também se dispõe a perdoar. O perdão realmente é algo extremamente importante, tá? Precisamos ter essa consciência. Eu estou criando 2 filhos. Nós temos investido numa boa escola. Nós nos poupamos talvez de ter um carro melhor, talvez de passear mais para investir na escola dos nossos filhos. Nós ensinamos para eles a palavra de Deus. Nós damos para eles um bom exemplo, tá?
Nós não ficamos resolvendo problema na frente dos nossos filhos, não ficamos passando pressão para os nossos filhos. Temos feito tudo o que está ao nosso alcance. Mas eu preciso entender algo importante. Deus deu para cada ser humano o livre-arbítrio. Isso ninguém pode tirar de ninguém. Pai e mãe não vai conseguir obrigar seu filho a ter uma atitude correta até um certo período. Daí para frente, ele vai escolher o caminho dele. E você precisa entender isso, tá? Você precisa compreender isso, que ele vai ter o direito de escolher o caminho dele. Eu conheço muitas pessoas que vieram de lares destruídos e decidiram prestar. Como eu conheço pessoas que tiveram um lar excelente e decidiram não prestar. Porque cada ser humano tem o livre-arbítrio. Eu não posso culpar o que eu sou dos meus pais. Eu não posso trazer esse peso sobre eles, porque Deus me deu a oportunidade de escolher. Se você visitar o presídio, você vai ver que a maioria dos que estão ali são filhos de crentes. Pais que talvez erraram, como todo mundo erra, mas não justifica, o erro dos filhos não justifica através do erro dos pais. Então eu preciso entender que nem tudo sai. Esse pai deu o melhor para esse filho. Ele era de boas condições, era um lar bom. Tanto é que na hora do aperto ele lembrou de voltar na hora. Mas família, querido, não existe coisa perfeita não. Nós vamos errar, nós vamos falhar e vamos depender do perdão uns dos outros. Sem o perdão não tem como prosseguir no relacionamento. Não tem como prosseguir. Segunda coisa, faça sempre o melhor para não sofrer com a dor da culpa, do remorso e do arrependimento. Faça o melhor que você puder, para que nunca você sinta depois a dor do remorso. Eu poderia ter tentado mais, eu poderia ter orado mais, eu poderia ter pedido perdão, eu poderia isso, eu poderia aquilo. Irmãos, essa dor do arrependimento, do remorso é terrível. Faça o melhor que você puder. Esse pai, querido, ele poderia até ficar sem dormir, por causa da dor da separação, da dor da perda, mas ele nunca cairia numa depressão pela dor da culpa ou do remorso. Ele fez o que ele poderia fazer. Faça o melhor, querido, que você pode, tá? Faça o melhor. É muito triste você ficar dizendo: por que eu não fiz? Eu poderia ter tentado mais. E aí a gente vai entender por que Jesus lavou os pés de Judas. Por que Jesus recebeu o beijo de Judas? E quando Judas veio, Jesus sabia que Judas vinha com a equipe para traí-lo e prendê-lo. E ele disse: que foi, amigo? Que vieste, amigo? Porque Jesus não queria carregar a dor da culpa. Eu poderia ter insistido com Pedro, eu poderia ter insistido com Judas. A Bíblia fala no capítulo 3 de João que Jesus amou os seus e amou até o fim. O que dependia de Jesus foi feito. Dali para frente, cada um escolheu o seu caminho. Faça o melhor, tá? Faça o melhor, tá? Talvez Jesus poderia até dizer para Judas, ali naquele momento do beijo: você pode ter desistido de mim, mas eu não desisti de você.
Jesus foi até o fim. Querido, faça o melhor para o seu pai. Talvez seu pai não foi um exemplo de pai, mas é teu pai. Faça o melhor, honre o teu pai. Faça o melhor para sua mãe. Faça o melhor para o seu filho. Ah, meu filho não presta, é um vagabundo. Faça o melhor para o seu filho, para sua filha. Faça o melhor para sua sogra, para o seu sogro. Faça o melhor, querido. Porque mesmo diante do caixão, a dor da culpa não vai deixar você deprimido. Você vai ali naquele momento, como você vê tanta gente desesperada, diante do caixão ali, não tem jeito mais, não tem volta mais. Você pode dizer assim: olha, eu estou tranquilo, porque o que eu podia fazer para essa pessoa eu fiz. Eu dei o melhor, eu perseverei, eu fui até o final. Eu fiz tudo o que eu podia fazer. Tá? Eu queria contar uma história para você, tá? De um garoto que chamava Júlio, seu irmão Ricardo, seu pai Jacó e sua mãe Joana. Um dia de manhã, o Júlio acordou, chamou o Ricardo para brincar, e chamou mais alguns colegas, e ali no meio dos colegas ele virou para o Ricardo e falou assim: Ricardo, meu irmão, eu te amo, e eu não quero viver longe de você. E o Ricardo falou assim: que é isso, rapaz? Você está ficando doido? Né? Ali com vergonha dos outros colegas e tudo mais. E o Júlio, sem gracinha, continuou brincando. Já no final da tarde, o pai dele vinha chegando, e ele correu para abraçar o pai. E ele falou assim: pai, eu te amo, e eu não quero viver longe do Senhor, eu te amo. E o pai, estressado, disse: ô menino, sai para lá, rapaz. Ei, vai brincar, moleque. E aí chegou o momento deles entrarem para casa, já no começo da noite. O Júlio entrou para o quarto dele, e de repente a mãe foi procurá-lo, não viu na sala nem na cozinha. E quando ela entra no quarto, ela vê o Júlio agachado perto da parede, chorando. E ele vira para a mãe dele e fala assim: mãe, a senhora é a melhor mãe do mundo, e eu não quero viver longe da senhora, né? E aí, no final da noite, a hora que ele foi deitar mais o marido, ela falou: Jacó, o Júlio, hoje ele está muito estranho. E ele disse: mulher, esse moleque quer aparecer, durma logo. Quando foi na madrugada, às 2 da manhã, o Júlio acorda, vai até o quarto do irmão do Ricardo, acende a luz e fica olhando para o irmão. E ele de repente assusta: ô rapaz, o que você está fazendo aí? Está ficando doido? Vai dormir, rapaz, desliga essa luz e vai dormir. E o Júlio saiu dali sem gracinha, apagou a luz, foi para o quarto do pai, acendeu a luz, ficou olhando para o pai, para a mãe. E de repente, com a claridade, o pai acordou e falou: que foi, rapaz? Está doente? Vai embora daqui, doente, vai dormir antes que eu te dou uns tapas. E ele saiu dali sem gracinha, apagou a luz, foi deitar. No outro dia de manhã, a família levantou cedo para a aula, para o colégio, e o Júlio não saiu do quarto. E o pai, né, já irritado: ei, Júlio, preguiçoso, vai atrasar para a escola, rapaz, levanta logo. E aí, nem sinal do garoto, ele entrou no quarto e puxou a coberta. Quando ele puxou a coberta, ele viu que o menino não mexia. E ele estava pálido,
não abriu os olhos, e ele pôde perceber que ele estava morto. E aí ele gritou: Joana, vem aqui! O Júlio está morto. E aí o Ricardo veio, botou a mão na cabeça: não é possível uma coisa dessa. E ele percebeu que na mão do Júlio tinha um papel. E eles pegaram mais que depressa o papel. E no papel estava escrito as seguintes palavras: outra noite Deus veio falar comigo através de um sonho. Apesar de eu amar minha família e ela me amar também, teríamos de nos separar. Eu não queria isso, mas Deus disse que era necessário. Não sei o que vai acontecer, mas estou com muito medo. Eu gostaria que ficasse claro apenas uma coisa: Ricardo, não se envergonhe de amar seu irmão. Mamãe, a senhora é a melhor mulher do mundo, a melhor mãe do mundo. Papai, o senhor, de tanto trabalhar, esqueceu-se de viver. E eu amo todos vocês. O que nós podemos aprender com essa história? Faça o melhor para a sua família. Quantos, querido, nunca disseram um para o outro que ama? Lá em casa, todos os dias, sem exceção, nós falamos uns para os outros que nós amamos. Não espere, querido, perder para dar valor. Não se permita ser deprimido pela dor da culpa e do remorso. Aquele pai, ele não chorou de remorso, porque ele deu o melhor, ele fez o melhor. Terceira coisa, em tempo de crise, não deixe Satanás fechar a porta da reconciliação. Não deixe Satanás fechar a porta da reconciliação. O pai, em momento nenhum, disse assim: você pode ir, mas quando você voltar, a porta vai estar fechada para você. Olha, você pode ir, mas não volta. É muito triste quando o sogro diz para aquela nora assim: ó, acabou, não tem jeito mais. Ou quando o pai diz para o filho: vai e não volta, não te quero mais. Esse pai deixou a porta da reconciliação aberta. Tá? É muito triste quando alguém diz assim: não, com esse aqui nunca mais, ou com essa aqui nunca mais. Fechou a porta da reconciliação. O diabo, querido, é especialista, ele quer fechar essa porta. Não há possibilidade de reconciliação? Não, não há. Porque, querido, é através da porta da reconciliação que o milagre de Deus vai se manifestar. É através da porta da reconciliação que Deus vai agir. E o alvo do diabo é de fechar essa porta. De fechar essa porta. Quarta coisa que nós podemos aprender com essa família: nunca deixe, querido, a esperança morrer na sua casa. Sem esperança não há sonhos, não há projetos. Esse pai, querido, ele não desfez o quarto do filho. Pelo contrário, sabe o que ele fez? Ele comprou roupas para esperar o filho. Ele comprou calçados para esperar seu filho voltar.
ele comprou um anel de ouro para colocar no dedo do filho quando ele voltasse, que fala de restituir uma posição de honra. Aqui em casa, os empregados andam descalços, mas o filho não. Querido, aquele pai, com certeza, todos os dias, quando ele olhou, a Bíblia diz que ele viu o filho vindo de longe. Com certeza aquele pai, todos os dias, ele saía aquela varanda, na esperança desse filho voltar. Ele vai voltar. Será que é hoje que ele vai voltar? Já estava tudo preparado. Ele já falou para os funcionários: engorda aí esse bezerro, porque vai ter um churrasco. Queridos, só aqueles que têm esperança providenciam o novilho gordo para o churrasco. Somente aqueles, querido, que têm esperança de que Deus vai mover o sobrenatural, se preparam para celebrar. Esse pai não deixou a esperança morrer. Ele não deixou a esperança morrer. Ele ficou aplicando fé. Talvez hoje, mulher, alguém pode perguntar para você: tem 3 anos que o seu marido saiu de casa, por que você não trocou essa cama de casal por uma cama de solteiro? Talvez porque você pode dizer: porque ele vai voltar. Querido, nesses anos caminhando com Deus, eu já vi tantas restaurações, tantas situações familiares que não tinha jeito, naturalmente falando. Mas Deus, no seu infinito poder e graça, Deus age. Talvez pode demorar 10 anos, talvez pode demorar 15 anos, talvez pode demorar 20 anos, talvez pode demorar 30 anos, mas Deus fará acontecer. E a coisa mais tremenda, e que nós precisamos realmente gravar no nosso coração, é que em tempos de crise, construa um ambiente marcado pela graça. Em tempos de crise, construa um ambiente marcado pela graça. O que é a graça? É o favor imerecido. Esse pai, querido, quando ele viu aquele filho vindo, aquele filho pisou demais na bola. Na cultura oriental, quando um filho pedia a herança para o pai, em outras palavras, ele estava dizendo: eu quero que o senhor morra. Como um dia um garotinho pequenininho, filho de um primo meu, perguntou para ele: pai, quando o senhor morrer, essa bicicleta vai ser minha? Ele pediu a herança antes da hora. Em outras palavras, ele estava dizendo para esse pai: eu quero que o senhor morra. Ele saiu dali, querido, levando a herança do pai, deixando tudo para trás. E de repente, talvez fosse você, diria, veio o miserável lá, todo lascado, que já tinha gastado todo o dinheiro, já estava mexendo, cuidando de porcos, todo fedorento, da viagem, fedorento de mexer com os porcos, barbudo, cabeludo, todo sujo. E aquele pai foi ao encontro do filho, mas não foi um filho que foi numa missão para honrá-lo, um filho rebelde, um filho que havia deixado a casa, e aquele pai foi atrás. Isso, querido, na cultura do Oriente Médio era algo realmente impossível de acontecer. Os filhos eram ensinados desde pequeno a honrar seus pais, e não os pais honrar os filhos. E de repente aquele pai saiu ali, foi lá, recebeu o filho. O filho reconheceu o seu erro, mas o pai não disse nada para ele. Olha, você falhou mesmo. Ó, cadê o dinheiro que eu te dei? O que você fez, rapaz? Olha o tanto que você pisou na bola. Não, o pai só o abraçou. E ele disse para os seus funcionários: depressa, prepara
aquele novilho, traga as vestes, traga os sapatos novos, traga o anel de ouro que eu comprei. Isso é graça. Do começo ao fim, as atitudes do Pai foram manifestações de graça, de favor imerecido, de favor imerecido. Ele deu 1/3 da sua fortuna para aquele filho rebelde, e o recebeu como se nada tivesse acontecido. Isso é graça. Agora, quando falta graça, irmão, as prioridades são invertidas. As coisas são mais importantes que o relacionamento. Regras se tornam mais importantes do que o relacionamento. Quando falta a graça, querido, tá? Para compensar a ausência, se dá muitos presentes, tablets, internet, banda larga em casa, PlayStation 5, sei lá, 4, 5, 10 já saiu, não sei. Se enche de presentes para compensar a ausência. Querido, nada pode preencher a ausência. Por mais presentes que você dá para o seu filho, nunca vai preencher o buraco que a sua ausência causou no coração dele. Nós não podemos ser ausentes na vida dos nossos filhos. Nada, querido, substitui a presença. Quando a indiferença, querido, quando falta a graça, a indiferença deixa o nosso coração como um coração de pedra. E quando falta a graça, nós não somos capazes de ouvir o outro e nos colocar no lugar dele. Mas quando nós estamos gerando um ambiente de graça na nossa casa, nós somos capazes de ouvir o outro, de se colocar no lugar dele, de ouvir o que ele está sentindo e dizer: eu me importo com o que você está sentindo, eu me importo com a sua dor, eu me importo com as suas lágrimas, eu me importo com você. Você está triste hoje? Quantos maridos e quantas mulheres não é capaz de nem perceber que o outro está triste, que o outro está para baixo, que o outro está chorando nos cantos, porque não há um ambiente de graça para se colocar no lugar do outro. É cada um por si, não há reconciliação. Não há reconciliação. Quando não há um ambiente de graça, nós construímos mais muros que separam do que pontes que ligam os corações um ao outro. Hoje, querido, nós somos talvez mais treinados a construir muros que separam os corações do que pontes que fazem ligações. E deixa eu dizer uma coisa para você: se você não aprender a fazer pontes de ligações, gerar um ambiente de graça na sua família, você corre um grande risco de passar sua velhice num asilo, sem direito à visita nem do cachorrinho de estimação. A nossa velhice é fruto das nossas plantações. De Deus não se zomba. O que um homem plantar, ele vai colher. Ele vai colher. Nós precisamos, querido, gerar um ambiente de graça, porque onde não há um ambiente de graça, não há flexibilidade. Aonde a estrutura não é flexível, ela racha, ela quebra.
As árvores, querido, que suportam as maiores tempestades são as árvores flexíveis, que no momento da crise elas se deitam no chão, mas quando passa a tempestade elas voltam para o seu lugar. Eu não posso ser inflexível, duro, irredutível. Na linguagem popular, não posso morrer seco. Eu tenho que ser alguém quebrantado, alguém flexível, que é disposto a voltar atrás, a pedir perdão. Querido, Jesus veio cheio de graça e verdade, porque só a verdade, dita de uma maneira dura, poderia matar ao invés de ressuscitar. A nossa vida familiar, querido, não pode ser quebrada. Nós sempre contamos uma história. Se você ouviu, você vai lembrar dela. Se você não ouviu, você vai ver agora. Mas um certo casal compraram um carro 0 quilômetro, né, colocaram na garagem e se distraíram um pouco com o garoto que eles tinham. E o garoto pegou uma pequena pedra com a pontinha e foi desenhando no carro, foi riscando. E quando os pais viram, eles ficaram possessos de raiva, porque eram idólatras. E enquanto um segurava a mão do garoto, o outro batia. Quando cansava de bater, o outro segurava e o outro batia. A ponto da mão do garoto ficar, das mãos do garoto ficar todas deformadas, as duas mãos dele. E aquilo foi infeccionando, eles não tiveram outra saída, tiveram que levar o garoto para o hospital. E ali naquele hospital, os médicos não tiveram outra saída, a não ser amputar as mãos daquele menino. E quando aquele pai e aquela mãe adentraram aquele hospital, o garotinho levantou os 2 toquinhos do braço e falou assim: papai, mamãe, eu não vou mais riscar o carro de vocês. Aquele pai saiu dali correndo, pegou um revólver calibre 38, deu um tiro na cabeça. A mãe foi preciso se internar, ficou doida. Porque, querido, aonde há graça, os mecanismos de violências que há dentro de nós e fora de nós são desarmados. Nós precisamos gerar um ambiente de graça na nossa família. Um ambiente de graça na nossa família. Eu queria que você pudesse colocar a mão no ombro da pessoa que está do seu lado e você declarasse sobre a vida dele: nessa noite o Senhor vai encher a sua casa da graça. Deus vai encher a sua família da graça. Deus vai encher a sua casa da graça. Da graça. Da graça. Da graça. Agora, nós ouvimos o Pai. Agora nós vamos ouvir o Filho. Quais lições o Filho poderia nos dar sobre família aqui nessa noite? Primeira lição: cuidado com suas decisões em tempos de crise. Porque se você tomar decisões erradas, você vai parar em meio aos porcos. Cuidado com as decisões em meio às crises. Durma sobre o seu problema, irmão. Ore, busque aconselhamento, busque o seu discipulador, vá para Deus, tira tempo de jejum e oração. Não tome decisões debaixo da crise, porque você vai correr um grande risco. Não se precipite, porque o precipitado ele peca contra Deus, tá?
não se precipite. Decisões erradas em tempo de crise pode nos levar a perder a dignidade e ter inveja de porcos. Esse jovem desceu tanto, que ele estava tendo inveja de porcos. Olha onde ele desceu. Por causa de uma decisão errada, fora de hora. Segunda coisa, saiba sair na hora e da maneira correta. Porque ele saiu na hora errada, da maneira errada, e se envolveu com as pessoas erradas, e foi parar no lugar errado, em meio aos porcos. Saiba sair de casa, né? Os filhos, querido, todos eles um dia vão sair. Casamento é permanente, filhos são passageiros. A nossa casa é um hotel, onde os hóspedes são até exigentes. Roupa lavada, cama confortável, comida. Às vezes eu estou na rua, a Giovana me liga, pega o celular da mãe dela e me liga. Pai, eu quero comer isso. Pai, você pode trazer aquilo, a internet, né, à disposição, é TV, comida. E o pior de tudo, quando eles saem, além de não pagar a conta, ainda quer que a gente faça festa. Mas filhos são passageiros. Não pense que você vai criar filhos para você. Eles só estão hospedados na sua casa. Mas vai chegar o dia que eles vão voar os voos da vida. Isso é um fato. Tá? Aí você pode dizer para o seu cônjuge, né? Ó, cuida bem de mim, porque no final da linha só vai sobrar eu. Fala para a Cíntia, cuida do brancão aqui, que no final da linha só vai sobrar eu. Né? Então, filhos são passageiros. Tá? Há como sair. E conta-se que certo dia um pastor foi orientar um discípulo dele. E ele falou, olha rapaz, a decisão é sua. Mas não casa com essa moça não, isso vai te dar problema, vai trazer para você muitos problemas. Ele falou assim, pastor, mas eu gosto tanto dessa capetinha. E acabou casando. Não ouviu a liderança. Aproximadamente 10 anos depois, o pastor estava em casa, bateram no portão, um cara todo mal vestido, um mendigo. Oi, o senhor pode me dar um prato de comida, um copo de água? Quando o pastor bateu os olhos, aquele mendigo era aquele rapaz que ele havia aconselhado. E ele falou assim, rapaz, mas é você mesmo. Aí ele lembrou, pastor, o senhor bem que me avisou, mas eu casei com aquela mulher e fui parar no inferno. Querido, cuidado. A maneira de sair de casa tem uma maneira correta, uma maneira certa, com a pessoa certa, na hora certa. Senão vai dar problema. Às vezes os jovens, eles são precipitados, às vezes eles não conseguem ver na dimensão que alguém mais experiente consegue ver. E o discipulador fala, querido, não entra nessa não. Como diz a música lá do chuta que é laço. Mas a pessoa quer fazer da maneira dela. E as consequências podem ser irreparáveis. Terceira coisa, não deixe para dar valor à sua família quando você estiver entre os porcos ou no inferno. Não deixe para dar valor à sua família quando você estiver entre os porcos ou no inferno. O rico da parábola, ele só lembrou que os irmãos eram importantes quando ele estava no inferno. Ó, Senhor Abraão, vai lá na minha casa e fala para a minha família.
já era. Esse jovem pode dizer: eu só dei valor no meu pai quando eu desci o último degrau, que não tinha mais como descer. Quando eu cheguei no fundo do poço, foi que eu fui dar valor ao meu pai. Foi que eu fui lembrar da onde eu saí. Quarta e última coisa: ainda que você tenha decidido errado e perdeu tudo, nunca é tarde para dizer: levantar-me-ei e voltei com meu pai. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para voltar para a casa do pai. Esse é o caminho da restituição. Voltar, entrar pela porta que ainda está aberta, a porta da graça, da misericórdia. Eu queria, antes da gente orar, eu queria passar 2 vídeos bem rapidinho. Eu queria que você prestasse atenção. Eles são escritos, eu vou tentar ler para você, tá? Puder apagar as luzes aqui, por favor.